a trocar uma ideia aqui das notícias de hoje. Deixa eu ver se o microfone tá certinho aqui. Vamos lá. Gente, é o seguinte, primeira notícia que eu vou trazer aqui para vocês é essa daqui, ó, do TST. Empresa é condenada porque investigava candidatos para admissão de emprego. Seleção de vagas estava condicionada à pesquisa de restrição de crédito e de antecedentes criminais. Aqui já vou fazer um comentário que é o seguinte. Eu vou trazer para vocês também. Tem um tema, que é o tema número 1 do TST, proferido aí em sede de recursos de incidente de recursos repetitivos, em que o pedido de antecedentes criminais, ele pode ser considerado legítimo ou ilegítimo a depender da situação, perfeito? Então, vai depender muito do cargo e do emprego que aquela pessoa ela vai ocupar, que ela está se candidatando. Então, tem realmente essa questão da legitimidade e da ilegitimidade. Mas antes disso, vamos comentar essa notícia aqui para eu explicar para vocês. Vamos lá, ó. Uma empresa realizava pesquisas de antecedentes criminais e restrição de crédito antes de admitir empregados. A prática, que foi considerada normal pela segunda instância, é ilegal, segundo a primeira turma do TST, quando não há relação com as atribuições profissionais. Então, é aquilo que eu comentei com vocês logo no início aqui da live. O que acontece? Tem funções, tem vagas de emprego que realmente há a necessidade de se apresentar o atestado de antecedentes criminais. Por exemplo, vigia, empregos de empresas de transporte de valores. Então, o pedido de antecedentes criminais, sim, ele é válido e ele é legítimo. Então, não gera o quê? O dano moral. Mas há profissões que não têm necessidade de você pedir ou antecedentes ou fazer uma pesquisa de antecedentes criminais. Tá? E até questão de restrição de crédito, porque nós sabemos que hoje em dia a taxa de desemprego no Brasil ela é exorbitante. Então, uma pessoa que estava trabalhando, ela é demitida, e ela querendo ou não, acaba fazendo contas, acaba pagando, tendo que pagar cartão de crédito, enfim, e deixa de pagar, automaticamente o nome dela vai para o Serasa, vai para os órgãos de proteção ao crédito. Você deixar de contratar uma pessoa que tem pendências financeiras, que estava empregada e está desempregada há 3, 4, 5, 6 meses, em razão de uma restrição de crédito, eu não acredito que seja tão plausível assim. Tá? Mas vamos ver aqui o que decidiu o TST. Olha só, vamos trazer aqui para vocês. Olha só. Vamos lá, ó. A primeira turma do TST condenou uma empresa a pagar indenização de 100 mil por danos morais coletivos por realizar pesquisa prévia de antecedentes criminais de candidatos a emprego. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho. O colegiado reafirmou a jurisprudência do TST no sentido de que a prática é ilegal quando não há relação com as atribuições profissionais. A decisão da turma acolhe recurso do Ministério Público do Trabalho em ação civil pública que, além de pedir a condenação da empresa por danos morais coletivos, solicitou que a empresa fosse multada em 20 mil mensais por candidato caso permanecesse com a conduta de submeter a contratação à pesquisa de antecedentes criminais. O Ministério Público afirmou que recebeu denúncia de um trabalhador relatando que foi chamado para fazer entrevista para a vaga de motorista dessa empresa, mas teria sido preterido por possuir restrição no Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC, mesmo tendo passado nos exames admissionais. Então, percebam, você restringir a pessoa de ocupar a vaga por este motivo é ilegal. Então, você vai fazer uma entrevista, você passa por todos os exames admissionais, você passa por fases de prova, né? Tem empresas que fazem processo seletivo. Você vai lá, passa todo o processo seletivo. Você vai ficar com a vaga e eles pedem esse tipo de documento, Serasa, SPC, antecedentes criminais. Se não tiver relação com a atribuição do cargo, isso é ilegal, isso é ilegítimo, tá? Porque não faz sentido você deixar de contratar a empresa deixar de contratar o funcionário porque ele tem uma restrição de crédito. Tá? O nome dele está no Serasa ou no SPC. Tá? Ou tem um cheque. Hoje em dia nem tanto, né? Porque hoje em dia quase não se utiliza tanto cheque, mas um cheque sem fundo, por exemplo. Então, isso daí
eu vejo que é uma prática ilegítima e você acaba restringindo o quê? O acesso das pessoas ao emprego. Tá? Vamos voltar aqui para a reportagem, aqui para a notícia. A empresa confirmou que efetuava consultas nos órgãos de proteção. No entanto, explicou que a consulta era feita como elemento de informação e não de restrição, tanto que possui em seus arquivos funcionários que foram contratados a despeito das restrições. Essa foi a alegação da empresa. A terceira vara do trabalho de Santos e o TRT da 2ª Região julgaram improcedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Segundo o regional, não há prova de que a prática tenha sido utilizada como instrumento discriminatório, uma vez que nenhum candidato foi preterido em favor de outro com base no simples fato de possuir restrições cadastrais. A decisão aponta ainda que, mesmo admitida a existência de sindicância pregressa, o fato por si só não pode gerar condenação contra a empresa. O TRT ainda avaliou que a providência é realizada até mesmo pelos órgãos públicos para preenchimento de cargos, da mais singela à mais elevada autoridade. E, de fato, você pega aí concursos para o Ministério Público, concursos para a magistratura, dependendo do concurso também para a Procuradoria, eles pedem sim que você apresente aí as certidões criminais, de antecedentes criminais, certidões de proteção ao crédito, né? Serasa, SPC, enfim, cartórios de protestos. Mas vejam só, para delegado também, salvo engano, você tem que apresentar certidão de antecedentes criminais. Mas veja, há uma relação, tá? Principalmente a de proteção ao crédito, eu acredito que não há necessidade, mesmo sendo concurso para o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, o Poder Judiciário, enfim. Mas a questão dos antecedentes criminais, eu acredito que sim, nesses casos de uma prova para juiz, para promotor, para delegado, eu acho que sim, ela é válida até para policial, seja polícia militar ou polícia civil, polícia penal. Eu entendo que sim, seja válida a entrega de antecedentes criminais para saber se a pessoa não tem uma vida pregressa criminosa. Nesse ponto eu entendo. Porque faz parte da atribuição. Você imagina, por exemplo, um policial, um delegado, ou um investigador, ou até um policial militar, ou um juiz, um promotor, que tenha sido condenado por um crime, por exemplo, só um exemplo, um crime contra a dignidade sexual, ou um crime a respeito, crime contra o patrimônio, tá? Ou até um crime contra a vida. Não faz muito sentido essa pessoa, ela ocupar um cargo dessa magnitude, com tanta responsabilidade, sendo que ela cometeu um crime no passado. Então, neste caso, eu até entendo que seja compreensível, mas você pedir você deixar de dar a vaga para uma pessoa que tem todas as qualidades para a atribuição daquele cargo e não deixar a pessoa ocupar aquele emprego porque ela tem uma restrição no Serasa ou no SPC, eu acho que é um tanto quanto não faz muito sentido para mim, tá? Isso aí é a minha opinião, perfeito? É muita formalidade, tá? Por exemplo, a pessoa ia ser motorista, o que isso ia impedir das atribuições se ele tiver uma restrição no Serasa? Não vai impedir nada, tá? Agora, fazer um transporte de carga, por exemplo, uma empresa que só faz transporte de pneu e esse motorista, por exemplo, tem um antecedente criminal, aí tudo bem, aí eu já entendo que, né, de furto, por exemplo, ou de crimes contra o patrimônio, aí eu entendo que há essa possibilidade de restrição, mas nesse caso não faz o menor sentido. Vamos voltar aqui então para a notícia. No recurso ao TST, o Ministério Público do Trabalho reiterou o critério discriminatório da conduta da empresa. Segundo o Ministério, a prática de investigar aspectos da vida pessoal do candidato não guarda relação com a vaga pretendida na empresa. O que se vê é uma invasão desmedida na esfera íntima, na honra e na vida privada dos candidatos a vagas de emprego da empresa, pontuou o MPT. O relator do recurso do Ministério Público do Trabalho, na primeira turma, ministro Hugo Carlos Scherman, afirmou que prova da preterição de um candidato a emprego com base em restrições cadastrais
constitui circunstância agravante, por sinal de difícil comprovação, fato, porquanto raramente expostos os motivos da recusa à contratação. E realmente, eu mesmo já participei de processos seletivos quando eu estava na esfera privada, né? Era estagiário, eu estava advogando. E eu participava de um processo seletivo e eu não passava. Qual era o motivo? Não sei. Claro que nesses casos aqui, provavelmente foi porque eu não tinha o perfil para trabalhar naquele escritório. Mas eles não revelavam qual que era o motivo. Eles nunca revelaram. Não falavam nada. Falavam assim, olha, a vaga foi preenchida por outra pessoa, tá bom? Vai, tá bom. Não tem problema nenhum. Por qual motivo a gente não sabe. Podem ser vários motivos. Desde a falta de perfil naquele escritório, desde que eu não tenha alcançado a pontuação necessária dentro daquele processo seletivo, não só eu como outras pessoas, e muito mais outras coisas que a gente não sabe. Tá? Simplesmente, às vezes faz um processo seletivo justamente só para contratar uma única pessoa, que é indicada, que é amigo, enfim, isso pode acontecer. Bem, e nesse caso aqui, não tem como saber. Você entrega a sua ficha de antecedentes criminais, você entrega a sua ficha de restrição de crédito, você vai lá e entrega o extrato. Você tem uma restrição, você não sabe se foi por causa disso ou não. E outra, às vezes eles nem pedem para você. Eles mesmos vão lá e pesquisam. Por quê? Porque todo mundo sabe, hoje em dia, os Serasa, os SPC, você consegue localizar, né, através do CPF da pessoa, saber se a pessoa tem dívida ou não. Então isso é muito fácil. Então vão lá. E outra, quando você vai fazer o preenchimento, você manda seu currículo, ou você vai fazer o preenchimento de ficha cadastral, você coloca CPF, endereço, você coloca todos os seus dados. E eu acho que tem até nesses casos aí uma violação da LGPD, né? Porque está utilizando para outros fins. Não sei. Coloquem aí nos comentários se realmente vocês entendem dessa forma. Mas percebam, eu, empresa, tenho todos os seus dados, vou lá, faço uma pesquisa no seu nome, antecedentes criminais, e também faço uma pesquisa nos órgãos de proteção ao crédito, vejo que você tem uma restrição e simplesmente falo que você não foi aprovado no processo seletivo porque você não tem o perfil da empresa. Pronto, mas na verdade o real motivo qual que é? É justamente esse, você tem uma restrição de crédito. Bem, voltando aqui, ó. Diferentemente do registrado pelo TRT, o fato de haver alguns empregados contratados com antecedentes criminais e anotações cadastrais nos referidos órgãos não conduz, por silogismo lógico, à conclusão de que esses critérios nunca foram considerados para a recusa de algum candidato. Ainda em seu voto, o ministro reafirmou a jurisprudência do TST de que a consulta a cadastro de restrição de crédito somente é válida quando for pertinente com as atividades profissionais no cargo a ser ocupado. Segundo o relator, deve prevalecer o direito à intimidade do trabalhador, resguardar sua privacidade e impedir discriminação em relação à situação financeira. Por unanimidade, a primeira turma acompanhou o voto do relator. E aqui eu vou comentar com vocês o seguinte. Nós temos um precedente, que nem eu falei para vocês, que é o tema número 1. Foi publicado em 22/9/2017 na forma de incidente de recursos de revista repetitivos, tá? E diz o seguinte, ó. Tese, né, / questão jurídica. Não é legítima e caracteriza lesão moral a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em razão de previsão em lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. Tá? Então vejam, esse processo é uma discussão lá em 2017, tá? O processo na verdade é de 2013, tá bom? Antigo mesmo, mais de 10 anos. A tese foi firmada em setembro de 2017, tá? E o que aconteceu? Aqui aconteceu o seguinte, era justamente a discussão era essa. O funcionário, ele solicitavam para ele certidão de antecedentes criminais ou puxavam a certidão de antecedentes criminais e ele foi reprovado em razão dessa certidão de antecedentes criminais. Ele não ocupou o cargo por causa disso. Então essa questão chegou no TST e começou essa discussão. Olha, é válido ou não é válido? E aí fixaram essa tese. Então, o primeiro ponto desta tese, qual que é? Não é legítima e caracteriza lesão moral
a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em razão de previsão em lei da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. Segundo ponto, a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego é legítima e não caracteriza lesão moral quando amparada em expressa previsão legal ou justificar-se em razão da natureza do ofício ou do grau de fidúcia exigido. A exemplo de empregados domésticos, faz sentido, cuidadores de menores, idosos ou deficientes, em creches, asilos ou instituições afins, motoristas rodoviários de carga, empregados que laboram no setor da agroindústria no manejo de ferramentas de trabalho perfurocortantes, bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, trabalhadores que atuam com informações sigilosas. Então, nestes casos, há sim a possibilidade de exigência do antecedente criminal, e isso não caracteriza o quê? Dano moral. Então, é legítima. Nestes casos aqui, do segundo tópico, é válida a exigência da entrega de atestado de antecedentes criminais? Sim, é válida. Então, por exemplo, você vai contratar um bancário que já foi condenado por um crime contra o patrimônio ou um crime, qualquer outro tipo de crime que envolva o sistema financeiro, você tem total direito de não contratar esse funcionário, por uma questão lógica. Então, por exemplo, você pega lá uma pessoa que trabalha na agroindústria no manejo de ferramentas de trabalho perfurocortantes, por exemplo. A pessoa já foi condenada por lesão corporal. Você vai contratar uma pessoa dessa? Não, você não vai, né? A pessoa tá lá, o antecedente, foi condenado por lesão corporal porque esfaqueou uma pessoa. Você não vai contratar. Faz total sentido. Né? Agora, o que não pode é você exigir a certidão de antecedentes criminais, e aí eu falo que é a mesma coisa com relação à certidão de restrição de créditos, tá? Porque quem pode o mais, pode o menos, então quem não pode o mais também não pode o menos. Então, para mim não faz sentido. Se eu não posso exigir o antecedentes criminais, com muito mais razão eu não posso exigir que a pessoa me mostre a certidão de restrição de crédito. Tá? Eu só vou contratar você se você estiver com o nome limpo. Não faz sentido. Tá? Então, vejam só. E o terceiro ponto. A exigência de certidão de antecedentes criminais quando ausente alguma das justificativas supra, que é o item 3, caracteriza dano moral in re ipsa, passível de indenização, independentemente de o candidato ao emprego ter ou não sido admitido. Tá? Então, vejam, nós temos uma tese do ano de 2017, é o tema número 1, tá bom? Que trata justamente da questão de pedido de certidão de antecedentes criminais. E eu entendo, opinião minha particular, que é totalmente aplicável também nos casos de pedido de certidão ou de extratos ou até de pesquisa nos órgãos de proteção ao crédito. Perfeito?